Laurinha Gabriglione chegando aqui para conversar com a gente. Que felicidade! Tudo bom com Tudo você? Eu bem. juro que quase você me fez uma visita ontem, Olha quem está quase morri do passando. coração. Tá passando o gatinho? Está passando um gato aqui, mas tudo Tá bem, passando um acontece. gato. Tudo bom, Onde é que os Laura? gatos não estão? Bom, gente, é um prazer estar aqui com você de novo, Conde querido. Quase que eu fui te visitar mesmo, mas, enfim, ontem não deu. Mas logo estarei aí para te visitar. Logo está. Olha que bonitinho. Quem é esse gato aí? Como é que é o nome desse gato, Laura? Essa aqui, ela chama É a gatinha mesmo. gatinha. Gatinha, porque ela só atende quando eu chamo de gatinha. Então, tudo bem, a gente Ela, concede isso. ela tem um nome? Não, é Não, gatinha. o nome dela era Cleo, Cleo. mas ela não gosta desse nome. Então, eu falei, pô, então tá bom, vai ser gatinha mesmo, e acabou. O nome é assim, né? Não, Laura Gabriglione, estava fala, com meu amor, saudade de você. Que bom que você muito está bem. aqui para a gente conversar um pouco. Você viu o depoimento aí do Folena? Que coisa importante. Aliás, é uma cobrança e é um desabafo que nós fazemos também, né? Precisa agitação, né? Tem uma coisa que a gente vê os ministros. Claro que você tem lá as cerimônias, são bonitas. O Lula, inclusive, fez a cerimônia, mas é que o Lula que se destaca sempre. Os ministros precisam ir para cima, né? Com apetite político histórico, né, Laura? O que você acha disso? Olha, eu acho também, mas eu sempre acho que o movimento social tem que fazer a sua parte, né, Conde? Não é o governo que tem que agitar as massas e tal. O governo está fazendo o lado dele ali, que é tentar segurar uma direita fascista, é, tentar dar um mínimo de segurança para o Brasil. E eu acho que é um movimento social, a gente tem que cobrar a mobilização do movimento social, é por isso que ele chama movimento social. O problema é que o movimento social está meio paradinho, meio paradão e tal. Terceirizar isso, essa responsabilidade pela agitação, ou melhor, jogar essa responsabilidade sobre um governo que tem que segurar um monte de abacaxis no ar, eu acho que não é muito justo, sabe? Assim, eu acho que a gente cada um tem que cumprir a sua parte, né? O movimento social está devendo colocar nas ruas o povo que luta pela democracia, que luta pelos direitos humanos, eu acho, entretanto, e concordando com o Folena, eu acho que nós temos um problemão de comunicação, que é isso, né, que a gente já falou e já discutiu um monte de vezes. Então, nós temos um problema de comunicação gravíssimo, temos um problema de comunicação gravíssimo. Mas, enfim, eu acho que as minhas críticas vão mais para esse lado, entendeu? Da Secretaria de Comunicação, a SECOM, que era quem deveria estar informando o povo sobre o que esse governo está fazendo. Eu não generalizaria a crítica para todo o ministério, e, enfim, acho que não é nem justo isso com os papéis que cada um está cumprindo nesse momento. Esses caras estão ali no governo Lula para governar. Quem está aí para fazer movimento social, para fazer a mobilização, é o movimento social. Enfim, é só uma pequenina divergência de foco, né? Mais de foco mesmo. Entendo perfeitamente. Laura, você tem acompanhado, você acompanhou essa questão aí do tabloide, eu estou chamando agora de tabloide ultraconservador, primeiro a denúncia surgiu, eles, enfim, fantasiaram essa história da dama do tráfico, isso foi rebatido por outras mídias, dizendo que havia ali uma tentativa né, de sabotar, inclusive a própria indicação Flávio Dino ao STF e outras cocitas mais. Houve ali mobilização de algumas entidades, né, como a NJ, que por acaso também é presidida pelo próprio dono do tabloide ultraconservador. E eu queria saber de você, como jornalista, com toda a experiência que você tem,
Como é que você enquadra esse processo que ainda está aberto, né? Porque, enfim, está se discutindo isso. Eu, particularmente, vou falar e sair correndo aqui. Eu acho que esses grandes veículos, tabloides, ultraconservadores, perderam, né, a credibilidade e que o ecossistema digital ganhou credibilidade. Eu não sei o que você pensa disso. Eu concordo total com você, concordo total. Eu acho que essa história, quanto mais se mexe, pior fica, né? Assim, é muito interessante. Agora, não é surpreendente, não é nada surpreendente, porque que o Estadão, sob o comando desse gigante do jornalismo corporativo, que é o Eurípides Alcântara, que é o cara que, não sei se todo mundo conhece a biografia desse sujeito, né? Que é o chefe da Andresa Matais, é o cara que fez uma das maiores barrigas da história do jornalismo nacional, que é a história do boi mate. Vamos lembrar o que foi o boi mate? O boi mate foi o Eurípides Alcântara era o cara que entendia de ciência na Veja. Era o cara que entendia de ciência. E aí, no dia 1º de abril, que é o Dia Mundial da Piada, as agências internacionais distribuíram um telex, na época era um telex, falando que as pessoas, os cientistas tinham conseguido fundir os genes do tomate com o do boi. E assim a matéria acabava assim, e que assim agora já era possível a gente imaginar um tomate que já sairia a bolonhesa, juro. Quem é o cara que fez essa obra-prima, que entrou para os anais, no sentido anal mesmo, da imprensa pátria? Eurípides Alcântara. Esse cara é o cara que, depois de muitas peripécias, virou diretor de redação da Veja, né, com esse currículo ótimo e tal, virou diretor de redação da Veja, e era o cara que toda semana enforcava o Lula, cortava a cabeça do Lula, apareciam aquelas capas da Veja com o sangue do Lula, e a história era a seguinte: o PT morreu, o Lula morreu, o PT acabou, enfim, foram os campeões da Lava Jato, foram os campeões, enfim. Então, eu vou falar para você, não me surpreende, entendeu? Não me surpreende mesmo. Eu acho que o Eurípides, o Estadão, toda a mídia corporativa, bem entendido, né? Ela está num grau de putrefação gigantesco, né? Quer dizer, eu acho que essa... E olha, conhecendo a imprensa por dentro, como eu conheci, particularmente o modus operandi, essa palavra, essa expressão que agora virou uma modus operandi, conhecendo o modus operandi de Eurípides, eu vejo claramente isso, entendeu? Chegar e falar, olha, gente, vamos dar um nome para a mulher, dama do tráfico, entendeu? Por quê? Porque sempre foram esses os métodos deles, entendeu? Sempre foram os métodos desses caras. Vamos criar. A Veja era useira e vezeira de criar esses epítetos, entendeu? Criar esses nomões sensacionalistas e tal, não sei o quê. Durante o período da Lava Jato, durante o período que Eurípides foi diretor de redação da Veja, isso era toda semana. Portanto, não acho que, olha, de repente surgiu uma dama do tráfico. Não, isso é o método desses caras criarem factoides, sempre foi. Aliás, a Veja era uma revista muito interessante, eu trabalhei lá, conheço bem isso. Era uma coisa impressionante, porque muitas vezes os diretores, os redatores, que eram os editores executivos da Veja, inventavam expressões, e aí a questão era ligar para alguém que comprasse essa versão, em que você pudesse pegar e falar, olha, segundo o sociólogo tal, isso era assim. Pô, tinha um tucano
que era um cientista político, que era a fonte da Veja. A gente podia ligar para ele às 3 horas da manhã e falar: ô, professor, o senhor concordaria com essa expressão, blá, 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 blá? E ele falava: claro, pode colocar em meu nome e tal, não sei o quê. Então, a Veja fazia isso como era um método. Aliás, é famosa a história de que o Joãozinho 30 jamais disse aquela frase: quem gosta de miséria intelectual, quem gosta de miséria... quem gosta de miséria intelectual, pobre não gosta de miséria. Segundo o anedotário, vamos chamar isso de anedotário, da imprensa, um grande jornalista da Veja foi quem pegou e chegou e falou: ô, Joãozinho 30, você concorda com essa frase? E ele falou: concordo. E aí saiu e virou, supostamente, uma das frases do intelectual Joãozinho 30. Então, portanto, isso é muito aquilo que eu vi acontecer dentro de vários veículos. Vou dizer para você, francamente, na Folha eu não vi isso com essa intensidade. Eu trabalhei muitos anos na Folha, mas na Veja, onde eu também trabalhei muitos anos, eu vi isso acontecer. Ô, Laura, quando você trabalhou na Veja, o Eurípides ainda não estava lá, né? Não, ele estava, porque o Eurípides, ele era correspondente, eu entrei... mas ele não era diretor. Não, ele foi ser correspondente nos Estados Unidos. Aí ele ficou lá um tempo e depois voltou para o Brasil. Dizem que ele virou diretor de redação, porque o Roberto Tivita, que era era um filho do dono, né? Quer dizer, o grande mérito de Roberto Tivita foi, além de ter enterrado a Abril, né, foi ser filho do dono. E que ele era encantado com o fato de que o Eurípides falava inglês sem sotaque. Então, esse foi um grande currículo para... É o must da vira-latice. Né? Exatamente, porque ele adorava os Estados Unidos, mas amava os Estados Unidos e adorava falar no meio de um discurso qualquer, enfiar um monte de palavras em inglês e tal. Ele era um cara... Ele tinha esse probleminha, assim, esse complexo de vira-lata enfiado na alma e no coração dele. E aí dizem que é a grande qualidade do Eurípides. O selo de qualidade do Eurípides era falar em inglês. Olha quanta história. Mas, enfim. Diga. Tudo isso para dizer o seguinte: é que essa história que veio à tona com esse furo da Fórum, que depois foi sendo... foi a conversa da Sinara Menezes, a quem eu homenageio também, com o autor da matéria, é sensacional, né? Ela perguntou: de onde surgiu esse nome, Dama do Tráfico? Há uma fonte... falou e a gente achou bom e pôs, entendeu? Uma fonte chama Eurípides Alcântara, ou chama algum luminar ali da redação do Estadão. Então, é triste, mas é tudo muito previsível, muito previsível. Ô, Laura, olha só, são saborosíssimas os seus relatos sobre todo esse contexto. Olha, Gabriel Bezerra, Gilmar Mendes anulou todas as provas contra a Lira. Está falando ainda daquela polêmica do STF. A gente conversou muito aqui com o Folena sobre essa PEC, né? E o Folena elogiou a PEC. Não sei se você viu essa parte. Elogiou essa PEC aí que o Senado aprovou ontem, né? Que tira as decisões monocráticas do STF. Fernando Bailaura, não há comunicação com quem reza para pneu. Tá aqui. E o Edson Antunes, Jô Soares tinha um quadro em que era um cientista que misturava os genes dos animais. Tem que caçar a concessão do Estadão para parar de dar golpe. Laura, o Nassif, nosso querido amigo, que daqui a pouco vai estar aqui, ele escreveu um artigo ontem, não sei se você leu, mas assim, comovente, histórico, arrasador, uma carta dirigida ao diretor do Estadão, carta aberta a Francisco Mesquita Neto, diretor do Estadão da NJ, em que ele fala várias coisas e justamente
faz coro a essa denúncia no Ministério Público do Trabalho de Brasília, que se confirmou absolutamente verdadeira, que o Estadão disse que era mentira, que a Folha disse que era mentira, mas que agora a gente sabe que é verdadeira, que a Fórum denunciou, né? Que esse clima na redação em Brasília é absolutamente tenebroso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre esses climas na redação, né? Que às vezes você tem lá um chefe, em geral é assim, né? A estética do chefe é isso, né? O cara é incompetente, sem talento, aí aparece um jornalista jovem, talentoso, e aí esse chefe quer pegar, capitalizar para ele esse talento e depois, inclusive, demitir. Você viu essas informações também sobre esse processo todo? Olha, eu vi, e lendo esse relato, parece que eu vejo o que é uma redação, ou pelo menos as redações onde eu passei. Cara, essa questão do clima de terror, da paura dos chefes autoritários, dos chefes imperiais. Durante muito tempo, a imprensa brasileira se pautou por uma lógica militar mesmo. Assim. Então, o debate ia até a hora que não afrontasse uma linha que estava traçada na redação, que era o seguinte: a opinião do dono do jornal, a opinião, e aí não se discute mais nada. Isso a gente já viu acontecer em 1 milhão de coisas. Agora, eu achei triste mesmo, e acho a carta que os jornalistas assinaram com seus próprios nomes em defesa da direção do Estadão. Porque é aquela coisa, né? Onde um jornalista existem vários instrumentos para um jornal se defender. Ele tem a justiça, ele tem muitos, ele tem advogados, ele tem um corpo de advogados impressionante para defender o jornal e tal. Qual é o valor de uma carta que se solidariza praticamente irrestritamente a chefa da sucursal de Brasília, assinada por pessoas que podem ter sido pressionadas, podem estar com medo de perder o emprego, podem ter sido chantageados, ou assina, ou não sabemos o que pode acontecer com você. Quer dizer, qual é o valor disso? Qual é a credibilidade disso? Né? É a mesma coisa que pegar um refém de um sequestro e fala bem do bandido, ou você morre. É lógico que o refém vai falar bem do sequestrador. Assim é numa redação. O cara tem poder de pegar o diretor, ou a chefe da sucursal, ou não sei o que, tem o poder de pegar e mandar esse cara embora no dia seguinte. E pode fazer isso, a gente sabe que pode. Então, não tem valor nenhum. Agora, o triste é ver jornalistas se sujeitando a isso, né? Quer dizer, o sindicato dos jornalistas, a FENAGE, vão ter que investigar as condições em que esses jornalistas assinaram essa carta em solidariedade à chefia. Eu não tenho dúvida de que o sindicato tem que investigar, porque podemos estar, além de tudo que há de criminoso neste caso, contra o Flávio Dino, contra o Ministério da Justiça, de maneira geral, o governo Lula. Da Justiça em geral, contra o governo Lula, enfim, além de todos os crimes que estão implícitos e cada vez mais claros, a gente ainda pode ter uma situação de assédio profissional dentro da redação. Então, olha, só para deixar claro, a época que eu trabalhei na Folha, eu me lembro do Otávio Frias Filho falando exatamente isso. O jornal tem uma lógica militar, ele funciona baseado numa lógica militar. É um exército que tem que ter os comandos e a linha de comando muito bem estabelecida, a fim de que a gente tenha o controle total do processo. Então, é isso. Isso porque o Otávio falava claramente isso, e as claras, mesmo, todo mundo sabia, todo mundo que trabalhou na Folha ouviu isso, entendeu? Evidentemente, você não concorda com isso. Não, eu não concordo, porque eu acho o seguinte, eu acho que
não há coisa mais empobrecedora do que esse despotismo, entendeu? Do que essa ditadura dentro das redações, porque é isso que impede os jornais de abrir os olhos para tudo que há de tendências novas. Você vê quanto tempo a Folha falou contra as cotas, quanto tempo a Folha sabotou as cotas, quanto tempo, até um dia que teve uma insurreição dentro da redação. Você lembra, o ano passado ou retrasado, que houve um artigo dizendo que, enfim, de um cara importante, cujo nome esqueci agora, que o cara pegou e escreveu um artigo dizendo que, olha, também tinha racismo contra brancos na Bahia e tal, não sei o quê, que... Intelectual baiano, né? O intelectual baiano, cujo nome esqueci, agora eu peço perdão para vocês. Houve uma rebelião dentro da redação. E essa rebelião da redação, que inclusive implicou abaixo-assinado dos jornalistas contra a direção do jornal... Antônio Rizzelli. Antônio Rizzelli, muito obrigada. E foi a partir disso que o jornal foi obrigado a mudar. Ou seja, esses ares que esses novos ares que o reportariado, particularmente o jovem reportariado, traz para o jornal, isso só enriquece o jornalismo, entendeu? Só enriquece o debate, só enriquece enfim, só tornam o jornal uma coisa do seu tempo. E é esse o problema que nós estamos vivendo. Os jornais hoje não refletem o nosso Os jornais são que nem a ONU, né? Estão em 1945, né, Laura? Os jornais são assim, é o túmulo do samba, é o túmulo do debate, é o túmulo da alegria, é o túmulo da... Você vê, e eu acho que isso decorre muito dessa mentalidade que, pô, teve alguma época pode ter feito sentido, mas hoje não faz sentido nenhum, entendeu? O debate democrático deveria... É engraçado, né? Porque os jornais reivindicam a liberdade de manifestação e expressão, a liberdade de informar, a liberdade... Só que para eles, para os jornalistas que trabalham nesses locais, nada disso, nada disso. Ali vale a imposição, vale... Quando eu trabalhava na Veja, tinha uma frase que tinha um editor executivo da Veja que adorava mencionar essa frase e que eu acho uma canalice, que é aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era essa a lógica, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a gente viu, né, a falência desses órgãos, né, a falência completa, a desmoralização, porque o Estadão hoje é isso que você falou, é um tabloide, a gente pode chamar de tabloide mesmo. Não, eu não acho até injusto com os tabloides. É injusto com os tabloides. É injusto. Ai, Laura, mas você tá, hein? Que coisa maravilhosa. Mas é que é muita sacanagem mesmo. Muita sacanagem. Né? Olha, eu até peço desculpas aqui, porque eu não sei se eu apresentei devidamente esses temas que a gente está lidando aqui, porque tem muita gente que não sabe. Nosso público é hiper qualificado aqui na TVT, nos canais progressistas, e teve muitos pressupostos aqui no meio de tudo isso que a gente está falando. O pessoal acompanha, né? Não subestimo de jeito nenhum. Mas só para esclarecer, eventualmente, para quem pegou no meio da conversa, a gente está falando da matéria do Estadão, que evocou, que postulou esse nome de dama do tráfico, que era inexistente, cheia, carregada de preconceito com relação à possibilidade ou não de receber. O Cacá, inclusive jurista advogado, disse que não teria o menor problema se o Flávio Dino quisesse receber essa cidadã, enfim, que tem condenação, que tinha condenação. Na época não tinha condenação ainda. Esposa de um detento, né? Esposa de um detento, que era ligado ao tráfico no estado do Amazonas e tudo mais. Mas, enfim, isso é suficiente para que nunca se... É a tentativa de ligar o Flávio Dino ao crime organizado. E há rumores de que essa matéria do Estadão foi encomendada, chegou lá como um dossiê, né, para sabotar a indicação do Dino ao STF. E se eu conheço o Lula, e se essa conversa chegou no Lula, da mesma maneira que ele indicou o Zanin e todo mundo reclamando, eu acho que o Dino vai acabar indicado também com todo mundo reclamando. Ô, Laura, e sobre a possibilidade de nós termos aqui no Brasil uma nova Fox News, a la Murdoch, com Jorge Paulo Lemann como patrono, que uniria Estadão, tabloide, Jovem Pan, Revista Oeste, com conexões ainda com MBL
e esse empresariado aí golpista tão conhecido no Brasil para fazer um bunker de direita e se contrapor. Eu acho que tudo isso seria ótimo. Eu estou torcendo tanto para acontecer. O que você acha disso? Olha, eles já são uma corporação. Já são um clube, né? Já são um clube. Eu me lembro da Lava Jato, que vocês se lembram, né? Quer dizer, tinha coletiva em off. Eu nunca vi. Isso aí foi uma invencionice da imprensa brasileira, porque o off sempre é uma relação privilegiada do jornalista com a sua fonte, relações de confiança profundas, que tem que existir entre a fonte e o jornalista, enfim, tudo isso que era uma relação pessoal virou uma relação da mídia corporativa com a força-tarefa da Lava Jato. Então, eles faziam reuniões com representantes de vários veículos para passar as informações. E eles combinavam o jogo. Então, sai primeiro na Veja, depois... Não, sai primeiro na Veja, repercute na segunda-feira no Jornal Nacional, na terça-feira a Folha faz uma suíte, na quarta... E é isso, quer dizer, já havia uma coreografia combinada entre esses veículos todos para derrubar o Lula e a Dilma. Então, de verdade verdadeira, isso já existe, seria só a construção de um CNPJ comum, entendeu? Porque, na prática, esse ente golpista já existiu e já fez um estrago grande. Quer dizer, então, eu acho que isso só aumenta a nossa responsabilidade, entendeu, Conde? Porque é disso que se trata. Quer dizer, o governo Lula vai ficar assistindo... Ou, aliás, o governo Lula, não estou falando do Lula, estou falando da SECOM e estou falando das forças democráticas. As forças democráticas do Brasil vão ficar assistindo a formação dessa megacorporação, dessa Fox News brazuca, e vamos ficar assistindo eles pegarem e incentivarem o golpe e fomentarem um golpe. Nós vamos ficar assistindo? É isso. Né? Essa que é a pergunta. Tem uma coisa que eu estou percebendo que está acontecendo, quer dizer, minha leitura, e queria compartilhar com você, que, assim, esse episódio do Estadão, do tabloide ultraconservador, eu acho que ele é emblemático, porque o ecossistema digital progressista, que teria tudo para estar numa depressão, para estar terrível agora, porque não recebe nenhum apoio de nada, de nenhum lugar, da SECOM, seja lá o que for, e que, aliás, eu publicamente já dispenso desde sempre, que teve uma queda na audiência. Depois que o Lula venceu as eleições, a audiência das redes progressistas despencou. É normal, é sazonal, as pessoas pararam naquele frisson e tudo mais. Então, caiu a receita, caiu a audiência, mas eu sinto que é um ecossistema que está cada vez mais forte, curiosamente, pautando o debate nacional. Eu queria saber se você, enfim, como é que você vê esse processo? Olha, eu concordo totalmente com você. Quando todo mundo achava que a imprensa independente se tornaria supérflua, né? Bom, já ganhamos uma eleição, agora a Globo está boazinha, agora está todo mundo de bem. Não estão de bem, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a relevância dessa mídia para pegar e mostrar isso que o Rovai fez foi muito bacana, cara, foi muito bacana. A pergunta que a Sinara fez foi muito bacana, o cara confessou ali. Depois veio o Intercept, que também foi para cima, entendeu? Através do Demore. Então, você vê, eles podem estar querendo se juntar e tal, mas eu acho que nunca a imprensa independente também esteve tão solidária uns com os outros. Por exemplo, agora nós estamos assistindo a perseguição ao Breno Altman. Oi, Nassif, querido. Tudo bem? Estamos assistindo a perseguição da Conib ao Breno Altman. Pô, estamos vendo muita gente se levantando em solidariedade ao Breno, em solidariedade ao tipo de trabalho que ele está fazendo, de esclarecimento importantíssimo sobre o que está acontecendo lá
na Palestina. Então, eu acho que nós... Bom, aí junta com um depoimento bacaníssimo que o cara do Viu o Mundo fez, como é que chama? Mostrando como é que se organiza um abaixo-assinado. Esqueci o... Ah, meu Deus do céu. Como é que é? Quem é mesmo, Nassif? Ah, meu Deus do céu, é um grande jornalista aí que foi... Oh, meu Deus do céu! Um desses que foi para a Record, saiu da Globo, foi para a Record junto com o Rodrigo Viana e tal, não sei o que, esqueci. Fez um depoimento maravilhoso sobre como ele também foi pressionado a assinar um abaixo-assinado numa época que uma falcatrua da Globo veio a público. E assim, o Nassif falando sobre as condições de trabalho no Estadão, enfim, eu digo para vocês, eu acho que a gente está se comportando mais como um ecossistema agora do que a gente se comportava antes. Eu acho muito interessante isso, entendeu? Porque Azenha, muito obrigada, Sabrina. Luiz Carlos Azenha, desculpa, Azenha. Grande jornalista, Luiz Carlos Azenha. Então, mas eu acho que é isso, a gente está se comportando de maneira mais solidária entre nós e entendendo que o ataque a um é um ataque a todos nós, entendeu? O ataque a Fórum é um ataque a cada um de nós que está lutando por uma imprensa democrática, independente, justa, né? E que defende os direitos humanos. Eu só queria falar uma coisa antes de passar a bola para o Nassif, que certamente tem coisas muito mais legais do que eu para falar. Eu queria dizer que eu concordo totalmente que não teria nada demais o Flávio Dino receber uma mulher de um condenado pela justiça. Qual é o problema? E, olha, digo mais, as condições carcerárias do Amazonas são desumanas, são podres. Os presos no Amazonas sofrem como, sabe, tem cadeias que estão abaixo do nível da rua e, portanto, ficam inundadas em época de chuva. E é isso, quer dizer, por que não pode receber uma mulher de um condenado? Pode receber, tem que receber, é obrigatório receber, porque direitos humanos a gente não defende para quem não precisa, a gente defende para quem precisa. Quem é que precisa de condições dignas de existência dentro de uma cadeia? São os presidiários, não sou eu, nem é você, nem é o Nassif. Então, eu queria defender mesmo esse ponto de vista, porque eu acho que é muita... A gente tem que ser um pouquinho muito preconceito, mais... né? Foi uma matéria... É muito preconceito. Racista. E apelar porque há de pior na sociedade. Esses caras, aliás, são os mesmos que estão querendo fazer a vinculação deste governo com o crime organizado desde a época da campanha eleitoral. Lembra do Lula com o boné do complexo? Né? Pô, qual é o... Não, e falaram que inventaram toda uma teoria. Deixa eu só primeiro aqui apresentar para você esse menino que está aqui, que é o Luiz Nassif. Olha só o Nassif, essa cara de menino que ele está. Ele está fazendo ginástica aí, uma coisa todo dia, assim, tá? Amarrado pela esposa. Tá completamente. Muito bem, Nassif, muito bem. Você está diferente hoje, Nassif. O que aconteceu? Não, hoje eu maquei na aula lá, por isso que eu estou com o cara melhor, viu? Você mancou na aula. Esse é o Nassif. O Nassif, Laura Nassif, o pessoal está dizendo aqui, Laura e Conde traz tanta luz aos fatos. Na verdade, assim, a Laura Capriglione faz bem aos fatos, né, Nassif? Não é uma coisa assim? Muito bem, muito bem. Eu lembro um episódio da Laura quando teve a discussão sobre cota racial no Supremo, que daí o Demóstenes Torres fez um discurso contra as cotas, e o ghostwriter dele era aquele geógrafo lá, o Magnoli. Demetrio Magnoli. Daí ela fez uma matéria na Folha, e daí a Folha abriu uma página para o Demetrio Magnoli atacar os jornalistas da Folha, equiparando a organização criminosa. Eu caí matando lá no meu blog, eu caí matando em cima dele, depois ele ficou sem graça, tentou se desculpar. Mas foi um dos episódios mais vergonhosos da imprensa. Você imagina, você dá uma página do seu jornal
para que seja atacado o seu jornalista, que não pode se defender. Não, foi incrível. Obrigada, viu, Nassif? Obrigada tardiamente, mas muito obrigada pelaquela defesa, porque, de fato, ali a coisa... Não, para você ter uma ideia, aquilo tudo estava gravado. Aquela matéria foi uma das matérias mais simples que eu fiz na minha vida, porque eu fui para a audiência pública das cotas e aí, de repente, tomei aquele susto com o Demóstenes Torres, falando que, afinal de contas, não era toda mulher preta que era estuprada na Casa Grande, porque muitas, como dizia Gilberto Freire, foram gostosamente para o colo dos senhores de engenho. Ele falou isso. Isso tudo estava gravado, não tenho culpa, entendeu? Eu gravei, e aí a matéria era simplesmente uma degravação dessa série de barbaridades e tal. E aí o Demétrio, que devia ser o consultor do Demóstenes Torres... né? Foi o autor do discurso. Foi o autor do discurso. O próprio autor. O Demétrio escreveu esse artigo aí, me detonando, me chamando de crime organizado mesmo. Foi uma loucura. Meu Deus. Olha, gente, deixa eu só, vou liberar a Laurinha aqui. O Sem Brasil está dizendo, faltam mais caprilhones nas redações. Grato, Laura. Laura, sempre Obrigada, um show gente. aqui, ó. Um beijo gigante para você, para a gatinha que está aí com você. Eu vi outro gato aí também, tem um preto aí, né? Tem um preto também. Tem um frajola aí, né? Tem um frajolinha. Laurinha, querido, muito demais. legal estar com vocês. Nassif, bom te ver sempre. Laura, abração. Grande beijo para todo mundo aí. Tchau.